Mais um domingo que nós temos o privilégio e a oportunidade de estar na casa de Deus, amém? Então abre a Bíblia, abre a palavra de Deus, destrava teu celular, acessa aí teu aplicativo, na palavra de Deus, Neemias capítulo 8. Uau, os irmãos estão bravos mesmo, gente do céu. É isso aí. É 9 mesmo, mas se os irmãos me permitirem, eu queria ler o último verso do capítulo 8. Mas só se os irmãos deixarem. Se os irmãos não deixarem, capítulo 9, verso 1. Gostei, irmãos? Não era uma pegadinha, eu juro que essa era para ser capítulo 8, verso 18. Mas os irmãos estão atentos, glória a Deus por isso, fiquei muito feliz. Isso aí, repreender, falar a verdade em amor, né? É isso que a Bíblia manda a gente fazer. Então, pela graça dos irmãos, vamos para Neemias 8, capítulo 8, verso 18, e a gente caminha para o 9, e a gente vai sair do capítulo 8 hoje, em nome de Jesus. Quem está lá, amém? A palavra de Deus diz o seguinte: dia após dia, desde o primeiro até o último dia da festa. Todo mundo lembra ainda o contexto que falamos, da festa. Esdras leu o livro da lei de Deus. Eles celebraram a festa durante 7 dias. E no 8º dia, conforme o ritual, houve uma reunião solene. Capítulo 9. No 24º dia do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Os que eram de ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros. Levantaram-se dos seus lugares, confessaram os seus pecados e a maldade dos seus antepassados. Ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante 3 horas. Repete comigo, 3 horas. Passaram outras 3 horas, repete comigo, 3 horas. Confessando os seus pecados e adorando o Senhor, o seu Deus. O seu Deus. Em pé, na plataforma, verso 4, estavam os levitas, Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani, Kenani, que em alta voz clamavam ao Senhor, o seu Deus. Verso 5, os levitas, Jesua, Cadmiel, Bani, Razabneias, Serebias, Odias, Sebanias, Petaías, conclamavam o povo dizendo: levantem-se, louvem o Senhor, o seu Deus, que vive para todo o sempre. Bendito seja o teu nome glorioso. A tua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Só tu és o Senhor. Fizestes os céus e os mais altos céus, e tudo que neles há, a terra e tudo que nela existe, os mares e tudo que neles existe. Tu deste vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram. Amamos a tua palavra, Deus Pai. Eu peço, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que a tua palavra invada o nosso coração nessa manhã, Deus. Com autoridade, Pai, com poder, Senhor. Não por convicção humana, Pai, mas por um convencer do teu Espírito Santo sobre nós, Pai. Como precisamos do Senhor, como precisamos da tua palavra, Pai. Eu clamo nessa manhã por transformação a partir da revelação da tua palavra a nós, Pai. Eu clamo, Pai, para que eu seja impactado. Pai, eu não quero, Pai, vir com uma ideia pronta e só repassar. Eu quero ser confrontado pela novidade que a tua palavra é, meu Deus. Assim como eu oro para cada irmão aqui nessa manhã, Pai, que possamos, Pai, ser revestidos, impactados pelo poder da tua palavra em nós, Deus. Cada expressão, Senhor, que possa, Deus, de alguma forma, manifestar a tua vontade a nós, Pai. Ah, Deus, abre os nossos ouvidos, remove escamas de cegueira dos nossos olhos, Pai. Ah, Senhor, nos permite, Pai, ser uma terra boa nessa manhã, Pai, para a semente da tua palavra que vai ser lançada sobre nós, Pai. A ti toda honra, Pai, glória e louvor, Pai, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Meus irmãos, eu li a partir do capítulo 8, porque nós estamos vendo o término daquela festa, que durou
7 dias, e a palavra de Deus diz que no 8º dia, então, eles ainda fizeram uma reunião solene. E aí o capítulo 9 começa dizendo que já no dia seguinte, então nós saímos de um capítulo 8, que no começo do capítulo 8, na verdade, era o dia 2 do mês. E agora, no capítulo 9, nós chegamos no capítulo 9, no 24º dia desse mês. E o que aconteceu nesse meio? Aconteceu que no dia 1, foi aquele dia, quem lembra, que eles leram por 6 horas a palavra de Deus. E aí teve choro, pranto, alegria, os levitas, os sacerdotes ministraram ao coração deles, eles entenderam a palavra. E aí no dia seguinte, lembra? Os sacerdotes, levitas, os chefes das casas ficaram lá dizendo, nós queremos estudar mais. Então teve o estudo bíblico ali ainda, por mais parte do dia, e aí eles entenderam, nossa, tem uma festa que a gente não está comemorando. E essa festa começava no 15º dia daquele mês, e eles tinham que pegar galho, pegar material, pegar madeira, construir uma tenda, uma espécie de tenda fora de casa. E aí nós falamos sobre isso, e eles construíram, e aí essa festa então começa no 15º dia, quem fez Kumon com 7 dá 22, 22º dia, falei com 7? 15, isso, é o 15º dia, 22, tá certo, 22, é que eu falei 17, né? É 15 com 7, quem fez Kumon me ajuda? 22, e aí, então essa festa terminou nesse 22º dia, só que o 8º dia, 23º dia, era aí que eu ia chegar. O Mauro olhou estranho para mim, eu confiei no cálculo dele, o homem da matemática, maldito homem que confia, e em si mesmo também, né, irmãos? Os irmãos só querem botar a culpa nos outros. E aí está lá, o 22º dia acabou. 23º dia seria o 8º dia dessa celebração solene, que foi que nós lemos o final do capítulo 8. Então acabou todo esse período de festejo, acabou todo esse período de celebração e festa. E aí o primeiro dia subsequente, o 24º dia, o que houve no coração e na mente desse povo? Um ardente desejo por confissão. E o que eu quero ministrar para a gente nessa manhã, nós estamos falando sobre fortalecendo os muros, e nós estamos falando nesse ano sobre o ano do fortalecimento. E eu quero encorajar a gente a partir desse capítulo, eu quero te encorajar, é um capítulo um tanto quanto extenso, 38 versículos, a você ler esse capítulo todo, ao longo dessa semana. Você nem precisa de uma semana para ler, mas te dou uma semana. Porque hoje eu quero falar sobre fortalecendo-se através da confissão. O que nós vimos aqui, lá no verso 2, é que eles passaram, na verdade, verso 3, eles passaram 3 horas confessando o pecado. Gente do céu, era muito pecado, Egésio. 3 horas confessando, eles passaram 3 horas então, lendo a palavra de Deus, ou a lei do Senhor, e eles passam agora 3 horas confessando o pecado. Mas o que eu quero trazer para o meu e para o seu coração, nós vamos mergulhar ainda mais nessa ideia, mas é que a confissão, ela é central, ela deve ser central na vida do cristão. E se nós pensarmos bem, é uma temática que vem quase que por trás dessa narrativa de Neemias. Porque Neemias 1, quando Neemias sabe, Mike, do relato que o povo está humilhado, o povo está sofrendo, os muros estão destruídos, quem lembra o que ele fez? Ele orou confessando os pecados dele e do povo. E aí ele passa aquele período de jejum e oração, que também foi um período de jejum e oração e confissão. O que nós vemos agora no capítulo 9 é que esse povo voltou a essa prática, eles entenderam o que Deus tinha feito e eles passaram, verso 2 diz, olha, eles se levantaram dos seus lugares, eles confessaram os seus pecados e a maldade dos seus antepassados. E aí eles se humilham, eles pranteiam, eles se vestem com panos de saco. E o que eu e você precisamos entender, meus irmãos, isso é básico, mas é importante, é que confissão, esse rasgar do coração, esse humilhar-se diante do Senhor, ele é central na minha e na sua vida. Por isso que essa disciplina aqui no livro de Neemias, seja no capítulo 1, seja no capítulo 9, ela está diretamente atrelada com um período de jejum. Porque jejum é um período de humilhação. Não é um período de, nossa, eu vou ganhar algo com o Senhor, nossa, eu vou ficar mais camarada de Deus. Não, é Senhor, eu quero me esvaziar de mim para que o Senhor cresça mais.
Nós começamos esse ano fazendo essa campanha de jejum. Eu te encorajo a manter isso como uma disciplina espiritual na sua vida. Porque nessa hora que você diz, meu Deus, eu sou pó mesmo. Olha pelo que minha carne brada, por alimento. E eu esqueço de bradar pelo alimento da vida eterna, que é o Senhor Jesus, o pão da vida. E ela é tão central, meus irmãos, que no dia que os apóstolos pediram para o Senhor Jesus Cristo ensinar eles a orar, dentro do conteúdo da oração ensinada por Jesus estava o quê? Perdoa os nossos pecados, como nós perdoamos. Agora, se o Senhor Jesus Cristo tem algo para ensinar, e Ele tem algo para ensinar para o time central dele ali, que ia divulgar essa mensagem da boa nova do Evangelho por todo mundo, se não fosse algo importante, vocês acham que Ele ia colocar isso como um conteúdo de uma oração que é tão resumida? Mas Ele fala, olha, vocês precisam aprender a pedir perdão pelos pecados, a confessar esses pecados, e a perdoar também aqueles que confessam pecados contra vocês. João Batista, quando ele começa o ministério dele, ele é um precursor do caminho para o ministério de Jesus Cristo. Mateus capítulo 3, verso 1 diz, olha, o que João Batista falava? Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Arrependei-vos de quê? Dos pecados. Que pecados? Pecados que eu e você precisamos compreender e confessar. Minha pergunta sincera para a gente hoje, quem já orou, não precisa levantar a mão não, mas quem já orou ao Senhor hoje? Pensa sobre isso. Pensa na tua oração. Aí pensa se essa em algum momento foi uma oração de confissão. Qual pecado você já confessou para o Senhor hoje? Como você já abordou o trono do Senhor hoje? Porque muitas vezes, eu não sei vocês, mas a gente já entra na presença de Deus agradecendo, aleluia, glória a Deus, e depois parece que a gente já sai pedindo algumas coisas, ou só lembra de pedir perdão quando é algo que a gente claramente sabe que fez, e vai lá e diz, Senhor, mas a gente não faz um autoexame para, Senhor, qual a dimensão dos meus pecados? Quais pecados eu não tenho confessado? Você não precisa passar 3 horas confessando os seus pecados, não. Se quiser, passe, irmão. Em nome de Jesus. Não é limitador, né? Não tem uma regra. Mas minha pergunta é, qual foi a última vez que nós de fato fomos para esse lugar de adoração e dissemos, Senhor, eu só vim rasgar o coração. Eu só vim ser escavado pelo Senhor, eu só vim ser buscado pelo Senhor. O Espírito Santo de Deus sonda a minha alma, revela o que eu não tenho visto. Eu quero confessar meus pecados. E aí não é aquele confessar de, Senhor, tudo que eu tenho feito, Senhor, que te desagrada. Não, dê nome aos seus pecados. Talvez por isso que demorou 3 horas. Porque se fosse o geralzão, 10 segundos, resolvia. Mas eles começaram a dizer, Senhor, me perdoa por isso. Senhor, eu confesso minhas iniquidades. Senhor, me perdoa essa manhã, a forma como falei com minha esposa, a forma como falei com o meu filho, com a minha filha, Senhor, a forma como eu não agradeci pelo meu trabalho, Senhor, a forma como eu não consegui nem entrar no ambiente de adoração por conta disso, Senhor, a forma como eu retive meus recursos, sabe, começa a pedir perdão, Senhor, a forma como eu não me disponibilizei, não sei, é você e Deus. Mas o que eu quero clamar, gente, é que isso precisa ser uma prática central na nossa vida. Nós falávamos nas 2 semanas passadas que a lei de Deus, ela era vital para o seu povo, ela é vital para o seu povo. Eu falo que a confissão de pecado, ela é vital também para a sua vida. Ela é vital, ela é central também na minha e na sua vida. Salmo 32, se você puder, abre, é um salmo maravilhoso, e eu vou voltar nele ainda nessa pregação. Mas Salmo 32, a partir do verso 3, diz o seguinte: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor tornou-se sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Enquanto a gente se cala a respeito dos próprios pecados, a gente vai
morrendo, a gente vai definhando. Mas quando a gente libera isso aos pés do Senhor, a gente encontra nele um lugar de graça e de resposta, um lugar de perdão, um lugar de amor. E não há uma pessoa aqui, é biblicamente impossível que exista uma pessoa aqui que não precise confessar pecado. É biblicamente impossível. Porque a palavra de Deus, Romanos, vai dizer que não há um justo, nenhum sequer, Romanos 3,10. 1 João 1,8 vai dizer, se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Então, biblicamente falando, não há um ser humano na terra que possa dizer que a prática de uma confissão de pecado não é parte da vida dele. Não é central para a vida dele, não é vital para a vida dele. Porque a palavra diz que todos pecaram. Significa então aqui que é uma comunhão de santos, redimidos, salvos. Mas, entendam o que eu vou falar, também é uma comunhão de pecadores. É uma comunhão de gente infiel ao Senhor. É uma comunhão de pessoas pecadoras, mas que estão declarando, Senhor, nós te amamos, nós te desejamos, nós buscamos o teu nome, obrigado porque o teu amor não falha. Se todas as coisas acontecem, mesmo quando acontecem de forma que a gente não planeja, o teu amor permanece sobre nós, por isso que tu fazes com que tudo coopere para o meu bem, Senhor. Obrigado, se o vento é forte, se o mar é profundo, eu não vou temer, o teu amor é que não falha, ainda que eu falhe, Senhor, o teu amor é que não falha. Por isso que nós pregamos a Cristo, por isso que nós cantamos a Cristo. Porque se a gente for cantar a nós, se a gente for pregar a nós, vai ser muito chato, vai ser muito falho, vai ser muito pouco, vai ser pequeno. Então não há ninguém entre nós que diga, eu não preciso aprender sobre isso, eu não preciso ser fortalecido, através, na verdade, de uma revelação de uma fraqueza. Olha que paradoxo do reino. Você é fortalecido quando você confessa uma fraqueza. Porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, quem quiser ser forte, primeiro reconheça que é fraco. E por isso que um ponto antes, eu decidi começar com confissão, como esse ponto da pregação, mas nenhuma confissão genuína acontece sem primeiro que haja uma convicção genuína. E aqui, na verdade, é que está o gargalo. Porque muitas vezes o gargalo não é a confissão, mas é a convicção do erro. Porque o que eu conheço de gente que não erra, não está no gibi. Não sei se alguém mais conhece, mas eu conheço gente que não erra. Eu conheço cristão antigo de igreja, que já olhou para mim e falou, eu sou perfeito. Eu digo, Jesus, que igreja você vai, irmão? Não é daqui. Graças a Deus. Mas eu estou falando sério, irmãos, eu fiquei com esse espanto também. Não, mas aí o trabalho que o Espírito Santo hoje em dia faz em você? Não, mas eu sou perfeito, eu não erro. Então, gente, nós não temos muitas vezes, nós temos sim problema com confissão. Mas a raiz do nosso problema com confissão não é a confissão em si, Ricardo, é a convicção. E aí a pergunta que a gente tem que fazer a partir do texto bíblico é, o que aconteceu, irmã Adriana, para esse povo começar a confessar esses pecados desse jeito? Ah, perdoa as nossas maldades. Se você ler a partir do verso 7, ele vai trazer um relato desde o Êxodo. Na verdade, desde o Gênesis. Porque ele vai para Abraão. Ele vai para o chamado Abraão. E depois ele fala como a mão de Deus livrou o povo do Egito. E fala da infidelidade. Ele vai cair lá no período de Juízes, onde tem esse vai e volta de infidelidade do povo de Deus contra uma fidelidade profunda de Deus. Então, o nosso problema, na verdade, é a convicção. É literalmente aquela máxima que tem que o pior cego é aquele que não quer ver. E eu e você, a palavra de Deus em João 16 vai falar que é o Espírito Santo que nos convence. De que ele nos convence? Pecado. Gente, a gente é tão pecador que a gente precisa ser convencido que é pecador. Então a gente precisa nessa manhã fazer essa oração. Senhor, me convence do meu pecado. Quais pecados eu não tenho confessado ao Senhor?
que não são fruto de uma inexistência de pecado, mas que na verdade são fruto de uma falta de convicção. Apocalipse 3, ao anjo da igreja em Laodiceia. A mensagem para a igreja de Laodiceia, se você quiser talvez lembrar de forma mais clara, é aquela igreja que era morna. Vocês não são nem quentes, nem frios, vocês são mornos. Porque vocês são mornos, eu estou a ponto de vomitar vocês na minha boca. Aí a palavra segue dizendo, vocês dizem que vocês têm tudo, que em tudo vocês já são providos. Mal sabem vocês, miseráveis, pobres, cegos e nus. Eu clamo a vocês que comprem de mim ouro refinado, que vocês tomem vestes brancas para esconder a nudez de vocês, que vocês coloquem colírio nos olhos de vocês para corrigir a cegueira de vocês, porque eis que eu estou à porta e bato, e se alguém abrir, eu cearei com ele e ele comigo. O problema da igreja não era a falta de confissão, era a falta de convicção. Uma igreja morna que não reconhecia essa condição pecaminosa. A gente está no ano do fortalecimento e o meu convite para você é tempo de primeiro entendermos a nossa fraqueza. Né, Diego? Quando a gente vai malhar, aí você precisa reforçar o músculo que está o quê? Fraco. Né? Porque senão tem aquele pessoal que só malha uma parte do corpo e não malha o restante. E aí você quer fortalecer, né, Carlos? O músculo que está fraco, para você ficar bom, para você ficar forte. Então a gente precisa reconhecer em nós, espiritualmente falando, qual músculo da minha vida espiritual que está fraco. Eu sinceramente clamo você a fazer essa oração. Espírito Santo de Deus, me convence do meu pecado. Porque nós não vamos ser uma igreja de pessoas que acham que são boas em si mesmas, perfeitas em si mesmas. Deixa eu falar isso com cuidado, porque isso aqui não é um clamor seja, peque mesmo, viva uma vida de pecado. Não, a vida do crente não é isso. Pecou, arrepende, volta. Não, nós vamos ver. Mas é um clamor de uma igreja que reconhece, de homens e mulheres de Deus que reconhecem que são miseráveis e que se não fosse a graça do Senhor, nós não iríamos a lugar nenhum. É para a gente baixar a bola mesmo. Hoje na nossa classe lá do Caráter Cristão, a gente está falando como a gente passa por processos de humilhação. E como isso na verdade é um cuidado do Senhor, moldando o nosso caráter. É Deus nos humilhando. Não sei se você já foi humilhado, mas se você foi, agradeça a Deus. Porque é imigrante. Aí teve uma fala lá, assim, imigrante aqui aprende isso logo, né? Porque imigrante nos Estados Unidos é humilhado. Mas, meus irmãos, se a gente olhar isso pela perspectiva espiritual, é para agradecer ao Senhor. Senhor, o que o Senhor está querendo me ensinar a partir disso? Molda-me, Senhor. Porque a gente falou que uma confissão genuína, ela passa por uma convicção genuína. Então, vamos falar também o que não é uma confissão genuína, ou uma convicção genuína. É a mera confissão. Sabe aquela pessoa que diz assim, quando o pai geralmente pede... Né, que a gente fala assim, os meninos não têm esse problema que se amam, mas eu tinha isso com minha irmã. A gente brigava. E aí meu pai fala assim, abraça, dá um beijo na sua irmã e pede perdão. Quem já fez isso? Quem acha que funciona? É só para os pais aliviarem o coração, né? Vamos para pastoreando o coração da criança, que isso é tratado lá. Mas geralmente não funciona, porque a gente só faz... Eu falava para minha irmã, desculpa, dava aquele abraço, pai, agora posso jogar futebol? Né? Aí já sai, você só quer o mérito do pedido de perdão, você não quer realmente o perdão de fato. E na nossa vida espiritual é assim, a convicção e a confissão genuína não é isso. Deus me perdoa. E aí você dá as costas e já sai, já posso fazer alguma outra coisa. Não, não é isso. Ela tem que passar por um profundo senso de que você magoou o coração de Deus, o Pai. O Criador de todas as coisas. Também não é o que? Uma tristeza humana. 2 Coríntios tem uma palavra muito interessante. 2 Coríntios 7,10. A tristeza segundo Deus, olha isso, meu irmão. 2 Coríntios 7,10. A tristeza segundo Deus não produz remorso, mas um arrependimento que leva à salvação. A tristeza segundo o mundo produz morte. O que ele está dizendo? Olha,
a tristeza de fato, segundo Deus, ela produz salvação, porque você vai entender que magoou o coração de Deus e você vai encontrar restauração a partir dessa relação de Deus. Ela não é uma tristeza superficial, ela não é uma tristeza humana, ela não é uma tristeza comum. Porque muitos crentes se arrependem não do pecado, mas das consequências do pecado. Se entristecem não pelo pecado, mas porque deu errado. Porque alguém viu, porque alguém soube, porque vai ter alguma consequência. E isso não é uma convicção profunda. A convicção é: eu magoei o coração de Deus, o Pai. Meu Deus, a pessoa que mais me amou nessa vida toda, que não poupou o seu próprio filho por amor a mim. Eu magoei o coração de Deus, o Pai. Nós não podemos nos arrepender de qualquer forma. Deus não ignora pecado. Nós também não podemos ignorar. A partir do verso 32, eu saltei esse verso 7 até o 31, e eu vou já te explicar o porquê. A partir do verso 32, o pessoal volta a dizer: Senhor, agora portanto, nosso Deus, Deus grande, poderoso, temível, fiel à aliança, misericordioso, não fiques indiferente a toda a aflição que veio sobre nós, sobre os nossos reis, sobre os nossos líderes, sobre os nossos sacerdotes, sobre os nossos profetas, sobre os nossos antepassados, sobre tudo que o teu povo, desde os dias do rei da Síria até hoje. Em tudo que nos aconteceu, foste justo, agiste com lealdade, mesmo quando fomos infiéis. Nossos reis, nossos líderes, nossos sacerdotes, nossos antepassados não seguiram a tua lei, não deram atenção aos teus mandamentos, nem às advertências que lhe fizeste. Mesmo quando estavam no reino deles, desfrutavam da tua grande bondade, na terra espaçosa e fértil que lhe deste. Eles não te serviram, nem abandonaram os seus maus caminhos. Vê, porém, que hoje somos escravos na terra que deste aos nossos antepassados, para que usufruísse dos seus frutos e das outras boas coisas que ela produz. Por causa dos nossos pecados, a sua grande produção pertence aos reis que puseste sobre nós. Eles dominam sobre nós e sobre os nossos rebanhos, bem como lhes parece. É grande a nossa angústia. Aqui é interessantíssimo, porque por mais que haja uma confissão e uma convicção do pecado, permanecem as consequências do pecado. E essas consequências, na verdade, elas começaram lá, 150 quase anos antes, quando o povo deu as costas para Deus e ele levantou Babilônia, então, para tomar o seu povo, para invadir o seu próprio povo, porque isso já era fruto do pecado. Agora, quando a gente fala que o pior cego é o que não vê, vamos pensar na situação da cidade. Porque foram 70 anos de cativeiro, ok. Depois de 70 anos, eles voltam para a cidade. Agora os muros estão no chão. Agora eles passaram todos os dias naqueles muros e ignoraram isso. As casas estavam destruídas e eles ignoraram isso. Mais de 70 anos depois é que Neemias vai então fazer a obra que nós vemos que ele fez, ou nós vimos que ele fez. Meus irmãos, então foram 70 anos de um ignorar de pecados. Olha a dimensão disso. Você passar todo santo dia e olhar aquilo destruído e não imaginar que foi por conta do pecado. Nem para as esposas falaram: não vai ajeitar isso não, né? Porque o marido, quando não vai consertando logo as coisas de casa, a mulher vai cobrando cada vez mais, né? Até dizer: então deixa que eu faço, né? Não, vou fazer. Mas a gente vê isso na vida do povo pelos muros, mas a gente vê isso também na vida do povo pela ausência espiritual. E a pergunta, de novo, eu volto a fazer: o que aconteceu? Aconteceu que de 24 dias, eu fiz as contas, acho que fiz certo? Pelo menos 11 dias foram de leitura da lei de Deus. Se eu não fiz certo, vamos tentar fazer junto? Primeiro dia do mês foi leitura da lei. Quem lembra disso, às 6 horas. Segundo dia, também tivemos leitura da lei. O capítulo 8, que os irmãos não queriam que eu lesse o final, disse que por 7 dias, eles fizeram o quê?
leitura da lei, está lá, capítulo 8, se você não lembra, do primeiro até o último dia de festas, leram a lei de Deus. Já está com 9, quem está comigo? É isso? Aí o 8º dia, reunião solene, tem leitura da lei. E agora, no 24º dia, eles passaram 3 horas antes de confessar o pecado, lendo a lei de Deus. Deu 11 dias, aleluia. De 24, lembra que isso não era acessível assim, não dava para botar a Bíblia na cabeceira da cama não, gente. E também não tinha cadeira confortável para ficar ouvindo, o microfone, nada disso. Tinha que ter muita disposição e vontade. O que muda na minha mente, no meu coração, a respeito quando eu olho para a história desse povo? Por isso que a lei de Deus é vital para nós, porque é a lei que vai nos convencer também do pecado. Se a gente está se achando bom demais, é porque a gente está lendo pouco a Bíblia. A gente precisa ler mais a palavra de Deus, porque ela vai nos mostrar a nossa pecaminosidade, a nossa finitude, as nossas mazelas, mas ela também vai mostrar a fidelidade do Senhor, a graça do Senhor, o amor do Senhor. Então toda vida que a gente está se enchendo de nós mesmos, achando que eu sou bom o suficiente, que eu não preciso mudar, que eu sou perfeito, é porque na verdade não está faltando dias com a Bíblia. É sintomático, é batata. Pode ir atrás que é assim. Pode conversar com qualquer pessoa. Faz a primeira pergunta, como é que está a tua leitura bíblica? Daí você já começa a fazer o diagnóstico. Agora, se a gente está buscando na palavra, a gente vai ter essa tristeza pelo pecado, só que não termina nesse lugar. Termina num lugar de adoração, porque a gente vai ter a alegria de um Deus que nos ama. O Salmo 32, que eu falei para os irmãos, a gente leu que ele, olha, enquanto eu me calei, o meu osso definhava, eu virava seco, eu virava sequidão, o meu humor ficava chato. Verso 1 e 2, diz o seguinte, Salmo 32, verso 1 e 2, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa a maldade, em cujo espírito não há engano. Aí é que ele vai, enquanto eu me calei, só que ele começa com a bem-aventurança do perdão, contrapondo essa ausência de receber a bênção do perdão pela falta de confissão do pecado. Então a gente vai receber a bênção do perdão quando a gente estiver disposto a reconhecer a nossa fraqueza. Esse é o lugar do Senhor. 1 João, que nós lemos que, olha, se a gente afirma que não temos pecado, nós estamos enganando a nós mesmos, e a verdade não é em nós. 1 João 1,8. O verso 9 de 1 João 1 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então nós vamos encontrar esse lugar de perdão. Se você ler, meu irmão, a partir do verso 7, eu disse que pulei e eu quero te mostrar isso. A partir do verso 7 até o verso 31, existem 2 temas centrais aqui nessa narrativa, que é a narrativa do povo no Antigo Testamento, e que a minha e a sua narrativa também. Mostra um Deus fiel se relacionando com um povo infiel. É o tempo todo assim. Verso 7 diz, olha, tu és Deus que escolheu Abrão. Deus lhe deu o nome de Abraão. O final do verso 8 diz, cumpriste a tua promessa porque tu és justo. Verso 13 diz, tu desceste ao monte Sinai, dos céus lhe falaste, deste ordenanças justas, leis verdadeiras, decretos, mandamentos. Aí o verso 16 diz, mas os nossos antepassados tornaram-se arrogantes, obstinados, não obedeceram os teus mandamentos. Eles se recusaram a ouvir-te, esqueceram-se dos milagres que realizastes entre nós. Verso 19, foi por tua grande compaixão que não os abandonastes no deserto. Verso 20, deste o teu bom espírito para instruí-los. Aí verso 26, mas foram desobedientes e se rebelaram contra ti. Deram as costas para a tua lei, mataram os teus profetas, os que tinham advertido que se voltassem para ti, e te fizeram ofensas detestáveis. Verso 27, mas quando foram oprimidos, a parte final já do verso 27, quando foram oprimidos, clamaram a ti, dos céus tu ouvistes, na tua grande compaixão deste-lhe libertadores,
que livraram das mãos do seu inimigo, mas tão logo voltaram a ter paz, de novo faziam o que tu reprovas. Verso 31. Graças, porém, à tua grande misericórdia, não destruístes, nem abandonastes, pois é Deus bondoso e misericordioso. Essa é a temática desse capítulo todo. Um povo que confessou o seu pecado e que havia um convite para olhar para trás e dizer, olha o que já aconteceu. Um Deus fiel que o tempo todo permanecia buscando a mim e a você também. E quando a gente canta, Jesus te amamos, a gente tem que pensar a respeito da nossa fidelidade para com o Senhor. É como se em outras palavras a gente dissesse, Senhor, eu sou fiel. Como eu sou fiel? O que na verdade é parte de verdade em nós. De novo, eu não estou aqui querendo pregar um sucesso do pecado, mas a bem da verdade, eu e você somos infiéis. Amados por um Deus fiel. Porque tem áreas da minha e da sua vida que nós falhamos com o Senhor. Quando nós cantamos, por exemplo, eu e a Paulinha, a gente sempre conversa sobre essa canção. Sei que tu és fiel, né? A mim. Isso havia um hino também muito antigo, né? Tu és fiel, Senhor, e é fiel a mim. Já sabe por que eu saí do louvor, né, irmãos? A bem da verdade, a fidelidade de Deus a nós, ela é decorrente da fidelidade de Deus a si mesmo. Porque Ele é fiel à sua própria palavra. Porque Ele é fiel à sua própria promessa. Porque ser fiel é o caráter de Deus. Então Ele nos busca com essa fidelidade. Por isso que a palavra de Deus vai falar que ainda que sejamos infiéis, Ele todavia permanece fiel. Porque Ele é fiel, faz parte da característica, é caráter de Deus a fidelidade. E o que nós vemos é isso. Agora, não tenha medo de confessar a sua infidelidade, o seu pecado. Porque nós não precisamos tornar Deus dispostos a nos amar e a nos perdoar. Ele é fiel para fazer isso. Ele é fiel à sua aliança. Ele não poupou o seu próprio filho na sua fidelidade à sua aliança. A gente vai pensar na Páscoa no próximo domingo, ou se você quiser pensar essa semana toda. Mas, meus irmãos, você olhar um filho seu pedindo para ser poupado, não, pai, por favor, não. Por favor, não faz isso. E você sabendo que vai doer, dói ou não no coração do pai? Agora, se isso fosse um pedido para não passar pela cruz. Isso foi Jesus no Getsemane. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas que não seja feita a minha vontade, que seja feita a tua. E a gente olha com Deus que na sua graça e na misericórdia poupou Isaac a Abraão. Abraão ia sacrificar e disse, não. Deus proverá o cordeiro para si. Essa foi a palavra de Abraão para o seu filho. Só que lá no Calvário, o próprio cordeiro era o filho. Nós não precisamos tornar Deus dispostos a nos amar. Ele já nos ama. Nós precisamos abrir o coração. Nós precisamos encontrar na fidelidade do Senhor, como nós vemos aqui, esse lugar de perdão. Esse lugar de restauração. Porque se a confissão em algum momento começa com dor, com lamento, com a convicção de, meu Deus, esse sou eu. Mas esse é você antes de ser olhado através da cruz. Porque quando você recebe perdão, quando o seu nome é escrito no livro da vida, quando você é lavado pelo sangue do Cordeiro, Deus Pai agora te olha através do sacrifício do Filho dele. Você é adotado através do sacrifício de Jesus naquela cruz. Por isso que quando a gente cantava hoje, Jesus te amamos, na minha cabeça, na minha oração era, Senhor, nos dá a dimensão dessa intensidade do teu amor por nós. Porque a gente vai declarar esse amor a Ele com mais noção quando a gente entender a noção do amor dEle por nós. E é maravilhoso a gente estar às vésperas da Páscoa, gente. Não tem um momento melhor para você mergulhar na dimensão do amor de Deus por você. Eu sei que não espelha toda a verdade, mas
Às vezes eu faço isso, ou essa semana eu fiz isso, eu coloquei lá a paixão de Cristo, as cenas da crucificação, só para me ajudar de alguma forma a entender um pouco melhor a dimensão do amor de Deus por nós, do amor de Deus por mim. Senhor, eu não te amo tanto que eu poderia, eu não te amo tanto que eu deveria. Isso é parte de uma confissão. Aí ele vai lá e fala assim: mas deixa eu te ajudar a me amar mais, deixa eu abrir teu coração, deixa eu criar mais espaço em você, para que essa dimensão do teu amor por mim possa ser maior. Se nós formos homens e mulheres honestos aos pés do Senhor, se nós formos homens e mulheres de confissão, que não chegam diante de Deus dizendo: Senhor, por que o Senhor está fazendo isso na minha vida? Se nós formos homens e mulheres que não vão chegar dizendo: Senhor, o Senhor só me dá, eu não tenho nada para confessar ao Senhor, eu já sou bom o suficiente. Se nós não formos esses, se nós formos homens e mulheres que dizem: Senhor, me perdoa, Senhor, eu falhei, eu sou um pecador, a gente vai ouvir dele: você é perdoado. Mas a gente também vai ouvir: vai, não peques mais. O Senhor Jesus Cristo tomando uma refeição na casa de um homem fariseu, chegou uma mulher pecadora aos pés dele. Ele, usando a ilustração, ele pergunta sobre a quantidade de perdão. Alguém que devia muito e alguém que devia menos. E a pergunta que ele fazia é: quem muito... ou a conclusão que ele chegava era, na verdade, quem muito é perdoado, muito é amado. E quem muito é amado, muito ama. Minha oração, através desse tempo, hoje, é que nós possamos olhar para essa prática da confissão do pecado e entender que eu e você somos homens e mulheres que precisam confessar pecados ao Senhor. E que quando a gente entra nesse ambiente, nós somos convidados a olhar para a fidelidade do Senhor. E que olhando para a fidelidade do Senhor, nós vamos ter a garantia da transformação de vida que Ele quer nos dar. Se há alguma área na minha e na sua vida que nós não temos confessado ao Senhor, eu queria convidar você nessa manhã a ter esse tempo com Deus, sabendo que não foi a raiva pelo seu pecado que levou Jesus para a cruz, foi o amor dele pela tua vida que levou ele para a cruz. Obrigado por ter acompanhado essa mensagem até o final. Se ela te edificou, nos deixa saber aqui através dos comentários, ou encaminha essa mensagem para outras pessoas, para que elas também possam ser edificadas em nome de Jesus. E nós temos um pedido a te fazer: se inscreve aqui no nosso canal, vai lá agora e se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações, assim você sempre será informado quando a gente subir algum conteúdo aqui de pregação da palavra de Deus. Nosso desejo, nossa oração é sermos canal de bênção na tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.